Uma sombra gigantesca e gelada paira sobre milhares de cristãos sinceros que acreditam estar seguros na graça. Esta sombra se ergue justamente no dia que deveria ser o mais santo de todos, o dia de Deus. Estamos falando do sábado, o santo deleite que para inúmeros servos do Senhor transforma-se inadvertidamente em um dia de profanação. O que você está fazendo ou deixando de fazer entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol do sábado pode estar traçando um veredicto espiritual irreversível para sua alma. Existem proibições solenes reveladas por Deus através de sua mensageira nestes últimos dias que são claras e inegociáveis. A transgressão delas, meu irmão, pode sim custar a sua eterna salvação, pois testemunha de uma falta de lealdade ao legislador. O sábado é o grande sinal de aliança, o selo do Deus vivo, e tratá-lo com negligência é assinar a própria sentença. Pois aquele que santifica o sábado ao Senhor revela uma obediência que importa diretamente na salvação eterna. Isto não é legalismo, é o testemunho da fé atuante. Este conteúdo que preparamos com profundo temor é uma mensagem de alerta final do céu, uma voz que clama no deserto para este tempo do fim. Se você valoriza sua posição diante de Deus e o eterno concerto estabelecido no Éden, eu lhe peço agora com o peso da profecia. Inscreva-se imediatamente neste canal. Ative o sino para não perder nossos futuros avisos e revelações provindas do Espírito de profecia, pois a luz é urgente. E acima de tudo, compartilhe este vídeo com todos os irmãos que você ama e que correm risco de profanar este santo dia. A hora é tarde e o julgamento começa pelos guardadores da lei. Vamos à primeira e mais evidente proibição que está atacando o crente hoje. É o trabalho secular e a escravidão da mente. Quando chega o sábado sagrado, Deus ordena um cessar total de toda a atividade profana. E isto não é apenas físico, mas também profundamente mental. A mensageira do Senhor clamou que devemos guardar este dia como um sinal visível entre nós, e ele, um testemunho de seu poder santificador. E, no entanto, milhares levam suas preocupações de negócios, seus cálculos financeiros e seus projetos mundanos para as horas sagradas. Ela nos adverte que isso é profanação da mais íntima natureza. É o mesmo que carregar pesadas cargas visíveis diante da face de Deus e de seus santos anjos. O sábado não foi instituído apenas para o descanso do corpo, pois é preciso buscar um profundo repouso da alma, um alívio da tirania do eu e das exigências deste mundo caído. Quando permitimos que o espírito de ganância ou de preocupação entre em nossos pensamentos neste dia, rasgamos o próprio sinal da nossa aliança com o Eterno. O grande conflito final se dará na mente. Já afirma que se a mente estiver ocupada com pensamentos terrenos, o sábado não terá cumprido seu propósito santo em nós, e isto resultará em perda eterna. A segunda proibição que ceifa almas é a negligência da preparação da sexta-feira. Lembre-se, Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. EGW nos ensina que Deus previu que seríamos tentados a nos esquecer, em meio às pressas e cuidados desta vida, da sacratíssima importância deste dia. A falta de preparação na sexta-feira leva inevitavelmente à profanação no sábado. Cuidar de roupas, preparar refeições complicadas, limpar a casa neste dia é desobediência clara. Devemos deixar nossa mesa posta, nossa casa em ordem e nossas almas prontas antes do pôr do sol. Caso contrário, estaremos roubando de Deus suas horas santas para nossos afanes mundanos. A terceira é tão sutil quanto perigosa, as palavras comuns e as trivialidades. Deus nos chama a deixar de falar as nossas próprias palavras neste dia. O sábado deve ser passado em conversas que elevem a alma, não em fofocas,
notícias ou discórdias. O propósito é comungar com o Criador, não com o mundo. Quando falamos de nossos negócios, de nossas compras, de nossos vestidos, da política ou dos meros prazeres, estamos desonrando o sábado e degradando seu valor espiritual. A mensageira diz que devemos falar de Cristo e de sua obra, e não de assuntos que pertencem aos 6 dias da semana. A conversa vã é uma brecha na muralha espiritual. O quarto ponto é o uso do dia para passeios e prazeres mundanos. Muitos cristãos tratam o sábado como um dia de férias ou de diversão pessoal. Saem em longas viagens turísticas, visitam lugares de recreação ou se dedicam a esportes, tratando as horas sagradas como um dia de lazer qualquer. EGW é taxativa. O sábado não é dia de passeios turísticos seculares, pois isso enfraquece a compreensão da sua verdadeira natureza sagrada. É um engano fatal. O sábado deve ser um deleite em Deus, em seu estudo e em seu serviço, não em buscar satisfação pessoal em coisas que desviam a mente do céu. Quem troca a comunhão pela recreação mundana está preparando o caminho para abandonar a verdade quando o grande conflito se intensificar. Em quinto lugar, temos o pensamento egoísta e o lazer indolente. O sábado é um dia de ação, não de inatividade. Ele deve ser ativo no bem. Aos que passam o sábado em uma espécie de sono espiritual, indolentes, sem estudo, sem oração, sem trabalho missionário ou de caridade. A mensageira adverte que o tempo sabático é para a mais santa ocupação, é para o cultivo de nossa alma e o alívio do sofrimento alheio. O repouso não é um convite à preguiça ou ao egoísmo, mas uma oportunidade de dirigir todas as energias para o serviço de Deus e de seus filhos necessitados. A sexta proibição é o comércio e as transações financeiras, mesmo as mais simples. Comprar ou vender é profanação aberta. Perguntas claras nos levam à reflexão. Compramos pão para o desjejum ou flores para o templo porque não podemos fazê-lo na sexta-feira. Esta é uma violação do mandamento. O sábado deve ser totalmente isento do espírito mercantil. Qualquer transação, por menor que seja, representa um reconhecimento da autoridade do mundo sobre o dia de Deus. Egil adverte contra a abertura de negócios, ou mesmo a preparação para vendas depois do pôr do sol de sábado, pois isto já é uma espécie de roubo de tempo santo. A sétima é a leitura de livros e jornais profanos. Assim como devemos evitar palavras vãs, devemos evitar alimentar a mente com conteúdo mundano. Jogar jogos, assistir a programas de televisão seculares ou ler jornais neste dia é uma forma de profanação tão séria quanto o trabalho manual. Deus nos deu o sábado para que nosso pensamento fosse cativeiro à lei de Cristo. Ler livros devocionais, estudar as Escrituras e os testemunhos é a ordem. Ao invés disso, muitos enchem o sábado com entretenimento que acende as paixões e desvia o coração da meditação na grandeza do Criador e Redentor. A oitava proibição é o abandono dos deveres de misericórdia. O sábado não é uma cadeia de regras frias que proíbem o ato de amor. Se o seu vizinho está doente, se há um incêndio, se há uma urgência de auxílio, nenhum dever é mais sagrado do que o de aliviar o sofrimento. EGW é clara, seguindo o exemplo de Cristo, que o sábado é oportuno para fazer o bem. Aquele que, por egoísmo, negligencia ajudar, está quebrando o espírito da lei. Tratar o sábado como um dia para servir somente a si mesmo enquanto outros sofrem é uma ofensa ao Deus que é amor. Este egoísmo pode custar a alma. A nona falha é o menosprezo pela Assembleia Sagrada. O quarto mandamento exige nossa presença no santo convocado. Faltar ao culto de sábado por motivos triviais, por preguiça ou por compromissos sociais mundanos, é desonrar a ordem divina de congregar,
Ela nos diz que devemos deixar todas as distrações e vir ao encontro do Senhor na igreja, onde Ele prometeu estar presente de modo especial. Aqueles que negligenciam o público e exalçam o particular no dia de Deus estão convidando o espírito de mundanismo a tomar o lugar do Espírito Santo em seus lares. A 10ª e última proibição é a mais geral e a mais destrutiva: a troca da santidade pela conformidade com o mundo. Isto se manifesta ao tratar o sábado como qualquer outro dia, apenas por conveniência ou por receio de ser diferente ou perseguido. EGW nos lembra que o sábado é o grande teste da lealdade final. Ele será o sinal que distinguirá o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. Professar guardar o sábado, mas viver no mundo durante as horas santas, é ser achado em falta na balança no grande dia do juízo. Foi mostrado à mensageira uma multidão que ululava em agonia, cujas vestes tinham escrito: pesado foste na balança e foste achado em falta. E o anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Eles perderam o selo e perderam suas almas. Que cada um de nós trema ao perceber a solenidade da guarda do sábado. Não é um peso, mas um deleite, uma preparação para o céu. Santificar o sábado é, em última análise, um ato de fé naquele que nos santifica, e negligenciá-lo é atestar que não desejamos a santificação. Fuja destas 10 profanações. Leve o 4º mandamento para o centro do seu coração, pois ele tem uma suave auréola de luz. Ele define o Deus vivo que criou os céus e a terra. Que Deus o abençoe na sua jornada de fé.